Glória a Deus. Vamos entrar na palavra. Abra sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 61. Isaías 61 a partir do verso de número 1. Isaías capítulo 61 a partir do verso 1. Eu vou ler com vocês até o versículo de número 6. 6, 7, até o 7. Isaías 61, do versículo 1 até o versículo de número 7. Eu aguardo todos vocês, sexta-feira, no teatro, vamos receber aqui a companhia Nissi, vai ser uma noite muito especial. Amém, irmãos? Que é uma dica, chegue mais cedo. Chegue mais cedo para você pegar o seu lugar, comprar sua pipoca, como está vendendo pipoca na porta da igreja nesse dia, tá bom? Para você adquirir sua pipoca, entrar aqui. Nesse dia eu vou liberar vocês comerem aqui dentro do templo, né? Vai se tornar aqui um lugar onde, além da presença de Deus, mas o evangelho vai ser anunciado de uma forma diferente, e a expectativa é grande. Realmente eu tenho essa expectativa, porque uma vez por ano eles passam aqui em nossa igreja, e vai ser uma oportunidade. Amém, irmãos? Isaías 61, a partir do verso 1, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que veio ao meu coração, formato de uma frase, que é tempo de avançar. E para avançarmos, nós recebemos da parte dele toda a capacitação. E vamos falar sobre essa capacitação, sobre esse avanço. A capacitação é algo que nós recebemos da parte dele, das mãos dele. E o avanço é uma palavra, uma diretiva, um impulso dele, uma visão dele, uma direção que ele nos dá. E a partir dessa capacitação que vem por intermédio da unção do Espírito, e por intermédio dessa palavra dele, para avançarmos, teremos exatamente, absolutamente tudo aquilo que nós precisamos. Quando você está numa missão de Deus, quando você está numa diretiva de Deus, não lhe falta nada. A Bíblia fala que Jesus, ele enviou os seus discípulos, em Lucas capítulo 9, ele envia os seus discípulos e diz: olha, vocês não vão levar alforje, vocês não vão levar 2 roupas, vocês não vão levar sandálias de sobra, vocês vão sair com aquilo que vocês têm, porque digno é o obreiro do seu salário. O que é que Jesus estava ensinando eles? A viverem na dependência de Deus, a viverem na dependência da chamada, a viver na dependência da direção de Deus. E eles foram. Depois, quando Jesus, ele está indo, próximo dele ir para a cruz, ele reúne os seus discípulos e diz assim: olha, quando eu os enviei, sem alforge, sem duas roupas, sem outras capas, sem dinheiro, sem outras sandálias, faltou a vocês alguma coisa? Eles disseram para Jesus: não nos faltou absolutamente nada. Porque não falta nada quando você está na missão de Deus, quando você está na direção de Deus, respaldado por uma palavra. E não imagine que estar na missão de Deus é você se tornar um pastor, você se tornar um missionário que vai para os campos, porque às vezes quando nós falamos sobre missão, chamado de Deus, às vezes a pessoa pensa só nisso, e não, você é chamado por Deus dentro daquela vocação que Ele te deu. O empreendedor é um chamado por Deus, desde que você empreenda para a glória de Deus. Você que está na sua profissão, você executa a sua profissão, a Bíblia diz que você deve de servir ao seu Senhor como se estivesse servindo a Cristo. Então você está na missão de Deus, representando Ele ali. Então é dentro da habilidade, da capacidade que Ele deu a você. E essa capacidade, essa habilidade que Ele deu a você, ao executar, não vai faltar a você absolutamente nada, amém? E aqui em Isaías 61, o texto diz assim: o Espírito do Soberano, estou lendo na NVI, o Espírito do Soberano, ou o Espírito do Senhor, está sobre mim, grave essa palavra sobre, porque o Senhor ungiu-me para levar
boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. A NVT não, a King James traduziu, aqueles que estão com o coração dilacerado. Anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Tem a King James traduziu abrir a prisão aos presos, para proclamar o ano da bondade do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, dar a todos os que choram em Sião, uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto, o manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor. Agora, olha o finalzinho do 3, para a manifestação da sua glória. Para a manifestação da sua glória. O 4, eles reconstruirão as velhas ruínas, restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas, que têm sido devastadas de geração em geração, ou seja, até coisas que vêm de outras gerações. 5, gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês, estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações e do que era o orgulho delas. Vocês se orgulharão. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla, e ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra, e terá alegria eterna. Então, esse texto que eu quero usar como base, para iniciarmos a nossa meditação, capacitados para avançar. Antes de entrar propriamente nesse texto, eu me lembrei de quando Moisés, ele dá uma direção para aquele povo, e ele diz para aquele povo, eles entrarem e possuírem a terra prometida, que era a terra que mana leite e mel. Aquela terra que mana leite e mel, eles vão espiar aquela terra, que é a conhecida terra de Canaã, e quando eles vão espiar aquela terra, eles observam os gigantes, e ao observar os gigantes, eles recuaram, eles ficaram com medo e disseram, uma terra boa, mas nós não vamos possuir a terra. Preste muita atenção, eles disseram, nós não vamos avançar. Quando uma pessoa tem uma palavra para avançar, e ela não avança, ela também está em pecado. Quando a pessoa tem uma palavra para aguardar, e ela avança, ela também está em pecado, porque ela está caminhando fora da diretiva de Deus. E aí você está desligado da vontade de Deus, e Deus falou, vocês vão avançar, e eles não avançaram. E aí Deus disse para eles, como vocês ficaram com medo, agiram com rebeldia, então vocês vão ficar por 40 anos rodando nesse deserto. E quando eles ouviram isso, por conta do juízo de Deus, eles disseram, não, então nós vamos possuir a terra. E Deus disse, não, se vocês entrarem na terra agora, vocês vão morrer. E eles falaram, não, nós vamos entrar. E eles entraram e morreram, aqueles que foram rebeldes. Por que que isso sucedeu a eles? Por que que isso aconteceu com eles? Porque quando Deus falou para eles avançarem, eles não avançaram. E o que é avançar? É viver uma vida pela fé na palavra de Deus. Quando uma pessoa, ela recebe uma palavra, uma diretiva de Deus, você precisa crer que aquela palavra, ela vai se cumprir, e aquela palavra, ela é suficiente para executar aquilo que Deus falou, aquilo que Deus realizou, aquilo que Deus operou através da palavra, que Ele disse, Ele vai fazer, porque a palavra, ela não volta vazia, mas ela cumpre o propósito pela qual ela foi enviada. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Então, a partir do momento em que você
recebe uma palavra, você precisa avançar, você precisa crer que aquela palavra, ela é carregada de toda a capacidade, ela é carregada de tudo aquilo que o Senhor tem para você. O contexto aqui de Isaías 61, para entrarmos na mensagem, o contexto de Isaías 61 é que o povo acabara de voltar do exílio. Aquele povo ficou preso, cativo por muitos anos na Babilônia, e quando eles voltam para Jerusalém, a cidade está completamente destruída, a cidade está completamente arruinada, e eles precisam entrar agora num processo de reconstrução. Eles precisam entrar num processo de reerguer tudo aquilo que foi destruído pelo ataque dos inimigos. Então eles estão vivendo exatamente essa situação. E aí Deus, pelo profeta Isaías, libera uma profecia, e essa profecia era a profecia que o Messias viria. Quem era o Messias? Jesus. Messias e Cristo, a mesma pessoa. Cristo, a palavra Cristo significa ungido, aquele que foi capacitado, aquele que foi enviado por Deus. E o texto está dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim. Antes de qualquer execução, o texto vai dizer, o profeta Isaías vai declarar que o Espírito do Senhor estava sobre ele. O Espírito sobre é diferente do Espírito dentro. O Espírito dentro de uma pessoa é para um propósito. O Espírito sobre é para um outro propósito. Primeiro, entendendo um pouquinho da unção, a unção, ela é a capacitação, porque ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, e o Espírito me ungiu para um fim, para um propósito. Depois nós vamos esmiuçar isso. Mas, primeiramente, o Espírito sobre me ungiu. Unção é capacitação para executar uma missão. Então, quando você recebe uma capacitação da parte de Deus, você recebe o Espírito sobre, e o Espírito sobre lhe dá essa unção, lhe dá essa capacitação para você avançar, para você executar. Você tem tudo, absolutamente tudo que você precisa, porque a unção, ela capacitou você para isso. A unção do Espírito Santo, ela capacita a pessoa para executar a obra de Deus, ele capacita a pessoa para avançar. Se você observar a unção na vida de Jesus, Atos 10:38, como Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo, e ele andou fazendo bem, curando os enfermos, curando os oprimidos do diabo. Por quê? Porque Deus era com ele. A unção sobre, ela identifica em você que Deus é com você. A unção sobre significa que Deus está com você, ele está em você, ele está com você. Você não estará sozinho em toda a missão que ele enviar, em toda a capacitação que ele der a você. Você terá a presença dele na sua vida, a presença dele com você. Agora, essa unção que estava sobre Jesus, essa unção também, ela passou a estar na vida dos crentes. 1 João 2:27 fala que nós temos a unção, e essa unção nos ensina, e essa unção, lembre-se que unção é capacitação, e essa capacitação, essa unção, nos ensina a permanecer nele. Ou seja, nós temos o entendimento, porque não há necessidade de alguém nos ensinar acerca de coisas espirituais, mas recebemos também a capacidade para permanecer nele. Toda a manifestação que supostamente é do Espírito Santo, que a pessoa recebe num domingo, e na segunda ela está diante de Deus, ou ela estava completamente enganada, não era a unção do Espírito, era um emocionalismo barato, ela estava movida por uma emoção do ambiente, porque a unção, ela leva a pessoa a permanecer em Jesus, ela leva a pessoa a ter as suas raízes fincadas no Senhor. Então, a unção em Jesus, ela capacitou Jesus para fazer muitas coisas. Por exemplo, o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para pregar as boas notícias aos pobres, ou seja,
aos necessitados. E observando isso, observando essa experiência de Jesus, nós podemos ver que alguns exemplos da palavra de Deus, em que Jesus, ele operou nessa unção, e depois nós vamos ver que alguns crentes, tanto do Novo Testamento, quanto do Antigo Testamento, eles também fluíram nessa unção. Jesus, o texto começa dizendo que ele pregou, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me capacitou para anunciar, para pregar aos pobres. Pobre, no sentido aqui, é necessitado, é que ele está necessitado de salvação, necessitado de Jesus, necessitado de uma cura, necessitado de um milagre, necessitado de uma restauração espiritual principalmente, mas obviamente uma restauração emocional também. E Jesus, em Lucas capítulo 4, quando ele está na sinagoga, a sinagoga era um lugar onde se pregava a palavra, tinha adoração, tinha oração. Jesus pega o livro do profeta Isaías, ele procura onde está Isaías 61, ele faz essa leitura que eu e você fizemos, agora ele fecha o livro, dá para alguém que estava ao lado dele e diz: hoje essa profecia, essa palavra se cumpriu aos vossos ouvidos. Ou seja, eu sou o Messias, o Espírito está sobre mim, o Espírito está em mim. E momentos atrás, Jesus foi batizado nas águas e o Espírito Santo veio sobre ele. E o Pai disse: esse é meu Filho amado, que me dá muito prazer. Deixa eu dizer algo para você. Uma pessoa que entendeu que ela é uma filha, que ele é um filho amado do Senhor, e que ele tem um Espírito sobre ele, ninguém para essa pessoa. Ninguém bloqueia, ninguém segura essa pessoa. Jesus, falaram mal de Jesus, Jesus não parou por isso. Jesus foi perseguido, Jesus não parou por isso. Jesus enfrentou situações em que tentaram matar ele antes da hora, e Jesus conseguiu se escapar. Ninguém conseguiu parar Jesus, porque ele estava com a identidade: eu sou filho amado do meu Pai, e eu tenho a unção sobre mim. Pessoas que não possuem a unção, o Espírito sobre, e pessoas que não têm a identidade bem definida, elas param por qualquer coisa. Elas param porque elas foram rejeitadas, elas param porque elas foram mal amadas, elas param porque não foram bem recebidas, elas param porque não aconteceu do jeito que ela esperava. Mas quem entende que é filho, e quem entende que tem o Espírito sobre, não para por qualquer coisa. Ele não fica disputando, chamando a atenção de ninguém. Ele não precisa ficar em rodinhas comentando isso, comentando aquilo. Ele sabe quem ele é, ele sabe porque ele nasceu, ele sabe qual é o propósito da vida dele, e ele continua caminhando, fazendo a vontade de Deus. Ele continua avançando. Quem desiste já está mergulhando no poço do pecado. Quem desiste é porque está mostrando para si mesmo e propriamente para Deus que não está valorizando a sua identidade e que não está valorizando toda a capacitação que veio da parte do Pai. Então Jesus, ele assume isso, e por conta dessa unção que estava sobre ele, ele foi capaz de curar os quebrantados de coração. Ele foi capaz de curar os que estavam dilacerados de coração. O Espírito sobre você cura o seu coração. O Espírito sobre você restaura a sua vida. Só observar Isaías 61, que ele fala dessa unção sobre, e depois ele está falando sobre o povo que seria restaurado, o povo que provaria da dupla honra de Deus, e esse povo, eles iriam reconstruir coisas que foram arruinadas, não de um momento, não por um evento, naquele momento, naquele instante, mas de eventos que aconteceram em outras gerações. Meu irmão, você pode ter vindo de uma família que há muitas gerações a família é uma família desgraçada, fora da graça de Deus, mas a partir do momento em que a unção veio sobre você, você começa a restaurar, você começa a partir de si mesmo, uma restauração vinda do Espírito, que vai afetar todo mundo que está à sua volta. Você não tem qualquer espírito sobre você, você tem o Espírito do Senhor. O mesmo Espírito que estava sobre o profeta Isaías, o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, é o Espírito que está sobre mim, e é o Espírito que está sobre você. Agora, um exemplo de uma pessoa que estava
com a sua identidade danificada, com as suas emoções dilaceradas, a rejeição no seu coração em dia, ela, uma mulher completamente desprezada, a mulher que nós conhecemos, ela como a mulher samaritana. Jesus chega até ela e começa a conversar com aquela mulher, e em João capítulo 4, verso 18, eu quero ir direto ao assunto. Jesus revela, pelo Espírito, ele tem o discernimento da situação emocional daquela mulher, e ele disse assim para aquela mulher naquela conversa: o fato é que você já teve 5 maridos, e o homem com quem agora vive, não é o seu marido, ou seja, está vivendo uma vida de pecado. O que você acabou de dizer é verdade, porque ela disse para Jesus que ela não tinha marido. Quando Jesus ele cita que aquela mulher ela teve 5 maridos, você consegue imaginar quantas decepções amorosas ela teve? A vergonha que ela passava. E o homem que ela estava atualmente, que era o 6º, não era considerado, não era legitimado o seu marido. Ou seja, ela estava vivendo uma vida de pecado. E aquela mulher, ela recebe a visitação de Jesus. E Jesus fala para ela: olha, se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Ou seja, se você beber daquilo que eu tenho, da unção que eu tenho, do Espírito que eu tenho, você não vai precisar viver mais uma vida de promiscuidade. Você não vai precisar mais ter uma vida de rejeição, porque os samaritanos eles eram rejeitados pelos judeus. Então ela tinha rejeição na alma dela. Ela tinha vários relacionamentos. Ela havia ido para a cama com muitos homens. Ela era uma mulher que, emocionalmente falando, o histórico dela era histórico de rejeição, histórico de sofrimento. Mas apesar de tudo, ela estava falando com Jesus e nasceu uma sede no coração dela, porque ela disse: eu quero beber dessa água. Me dá dessa água para que eu não volte mais a beber da fonte de Jacó, para que eu não beba mais dessa fonte. E quando ela começa a ouvir a conversa com Jesus, ouvir a palavra de Jesus, ela disse: eu sei que o Messias virá, e quando o Messias vier, ele vai anunciar todas as coisas. E Jesus disse: eu sou o Messias. O que você estava esperando, o que você estava buscando, o ungido, o Cristo, sou eu. O que você buscava, sou eu. Cessou a partir de hoje todas as suas buscas, porque eu estou entrando na sua vida. Então, quando a pessoa tem essa revelação de que a unção do Messias está sobre ela, que Ele está com ela, meu irmão, cessa a carência, cessa a necessidade de aprovação, e ela mergulha no plano e no propósito de Deus. E aquela mulher completamente perdoada, completamente restaurada pelo Senhor, ela começa a anunciar: eu conheci o profeta, eu conheci Jesus, eu conheci o Messias. Ele está anunciando a palavra, e ela começa a transbordar aquilo que ela havia recebido, porque Jesus, o Espírito estava sobre ele, e ele estava curando os dilacerados de coração. Agora, se Jesus fez isso, Ele não fez simplesmente para mostrar que Ele era o Messias. Ele fez para mostrar que você também pode avançar, porque você tem a capacitação para curar alguém que está quebrantado ou dilacerado de coração. Você não foi chamado para chamar alguém que está no pecado, seu prostituto, seu pecador, seu desviado, seu amaldiçoado, seu endemoniado. Você foi chamado para mostrar para aquela pessoa que ela está vivendo uma vida de pecado, porque ela tem uma sede, e essa sede não vai ser saciada no pecado, ela vai ser saciada se ela conhecer o Jesus que você conhece. Então aquela pessoa que ela está socialmente, emocionalmente marginalizada, espiritualmente marginalizada, a capacitação que Deus te deu é para trazer aquela pessoa para a presença de Deus. Mas eu não tenho capacitação. Tem, você tem o Espírito sobre. Mas eu não tenho poder. Você tem o Espírito sobre.
E só da pessoa sentar com você e você ouvi-la, e ela abrir o coração a você, uma simples oração, não precisa ser uma oração bonita não, uma simples oração que você faz, que você diz: Pai, eu estou aqui com esse meu irmão, com essa minha irmã, que acabou de contar um fato, de contar uma situação, de contar uma circunstância, mas eu estou orando agora, cura essa pessoa, a unção que está em você, vai fluir no coração daquela pessoa, e aquela pessoa vai ser curada. É isso que Deus está sinalizando para você avançar. Para de ser tímido, para de achar que você não tem condições. O que eu vou dizer agora não é para fugir da minha função, porque eu sei que é o meu chamado, mas para de ficar empurrando gente para o pastor. Você tem essa capacitação, você tem essa habilidade. Não precisa ser um ambiente de igreja. Você vai tomar um café com a pessoa na padaria, segure na mão dela, ore por ela, depois de ouvir ela, lógico, ore por ela, interceda por ela, e ela vai ser curada naquele ambiente, porque a unção está sobre você, e Ele chamou você para você avançar, porque se você não avançar, o seu não avanço é o avanço do reino das trevas, é o avanço do inferno, é o avanço das trevas. E eu e você temos essa chamada de Deus, e Jesus, Ele soprou sobre os discípulos, depois que Ele ressuscitou, Ele chama os discípulos, soprou sobre eles o Espírito Santo e diz: receba o Espírito Santo. O Espírito Santo entrou dentro deles. Em Atos está em João 20, 21. Em Atos capítulo 2, o Espírito veio sobre eles. E quando o Espírito veio dentro, é para a transformação do caráter, para a frutificação, para o fruto do Espírito se manifestar, mudança de caráter, restauração de postura, de vida interior da pessoa. Mas o Espírito sobre os capacitou para eles avançarem e executarem o chamado de Deus. Quando você prospera, e você entende que a sua prosperidade veio de Deus, que Deus lhe deu dinheiro com um propósito, você semeia, você sustenta a obra de Deus, você está dentro do chamado daquilo que Deus deu a você. Quando você vai num presídio, que tem um chamado para isso, quem vai no hospital tem um chamado para isso, para a capelania, quem vai sentar com os amigos, quem vai conversar com os amigos, quem vai estar perto dos amigos para refletir a glória de Deus, a manifestação da glória de Cristo, você está executando um chamado, uma unção que Deus deu a você, uma habilidade, uma capacidade que Ele deu a você. Então você tem condições de curar uma pessoa, aquela pessoa da sua família, aquela pessoa, aquele seu amigo, aquela sua amiga que está arrebentada emocionalmente falando, e você fica dizendo: procura aqui, procura lá. Não, fala para aquela pessoa: olha, eu vou ouvir você, e eu vou orar com você, que você vai começar a ter as suas experiências com Deus. Irmãos, eu oro para que nós sejamos uma comunidade que não viva na dependência de um pastor, mas uma comunidade que, quando fecha as portas da igreja, quando nós vamos embora, cada um aqui é um representante de Cristo, e vai curar gente no hospital, vai curar gente em casa, vai curar gente no trabalho, gente no meio da rua, onde você estiver, a unção fluirá através de você. E lembrando, você pode se perguntar: mas pastor, eu estou com a minha vida quebrada, eu estou precisando de dinheiro, estou precisando disso, estou precisando daquilo, estou precisando daquilo outro. Irmãos, aqui nós nunca estaremos 100%, mas se você estiver na missão de Deus, um dia você vai chegar diante de Deus, Ele vai perguntar para você: faltou a você alguma coisa? O que faltou para você? Faltou roupa? Não. Faltou dinheiro? Não. Faltou isso? Não. Faltou pessoas? Não. Porque não vai faltar absolutamente nada quando você está na missão de Deus, quando você entende que você está avançando. Agora, o texto de Isaías também fala sobre proclamar libertação aos cativos, ou abrir a prisão. A King James traduziu: abrir a prisão para os prisioneiros. Imagina uma pessoa que está prisioneira, uma pessoa que está no cativeiro, ela não consegue avançar. Uma pessoa que está no cativeiro, ela não consegue sair, ela não consegue por si só progredir, a vida dela fica estagnada, a vida dela fica paralisada, e através da unção que está sobre a sua vida, você tira essa trava espiritual da vida da pessoa, você abre a prisão para ela e diz: olha, você pode sair. E como é isso na prática? Em Marcos capítulo 5, Jesus ele chega numa região chamada Gadara, e quando ele chega naquela região, um homem
endemoniado se apresenta diante dele. Isso está lá em Marcos capítulo 5, verso 2. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia, preste atenção, ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Então o homem endemoniado era um homem que ninguém conseguia ajudá-lo. Era um homem que ninguém conseguia recuperá-lo. Era um homem que as pessoas diziam: olha, esse aí ninguém dá jeito, esse aí acabou, esse aí só está aguardando o dia da morte, esse aí não tem mais saída, esse aí não tem mais vida, esse aí não tem mais jeito. Meu irmão, essa pessoa que não tem mais jeito, ela não tem mais jeito naturalmente ou humanamente falando, mas a capacitação que você recebeu da parte de Deus, não é para você dizer isso: fulano não tem mais jeito. Porque quando você diz isso, fulano não tem mais jeito, meu marido não muda, meu filho não se liberta, não tem mais mudança, significa que você não acredita que você, primeiro, é filho, e segundo, você não acredita que a unção que você carrega, aquilo que você carrega da parte de Deus, pode libertar, transformar e abrir prisão, abrir as portas da prisão para aquela pessoa. Quando Jesus ele expulsa o demônio daquele rapaz, no verso 15, Marcos 5,15, quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo, ficaram espantados. Aquele homem vivia nos sepulcros, lugar de morte, aquele homem ficava se machucando, aquele homem andava nu, aquele homem não tinha juízo nenhum, porque o juízo dele foi tomado por espíritos malignos. Quando fala de legião, alguns entendem que uma legião equivale a 2.000, 6.000, 12.000, cada um dos estudiosos, não há um consenso, não importa se é 2.000, 6.000 ou 12.000, o que importa é que tinha milhares de demônios dentro de uma pessoa só, e não importa quando a unção chega, meu irmão, a mim não faz a diferença se é um demôniozinho, se é 2 demôniozinhos, se é um demonião, nem sei se existe isso, se ele é muito forte, se ele é poderoso, se fizeram muita bruxaria, se fizeram muito pacto, se fizeram isso, fizeram aquilo, não importa, porque não é a quantidade deles, não é o tamanho deles, não é o poder deles que define, e sim a unção do Espírito que está sobre mim. É a unção do Espírito que está sobre você. E essa unção que você carrega, essa presença que você carrega ela para você abrir a prisão para aquela pessoa sair. Só que nós, como crentes, muitas vezes, sentimos mal com uma pessoa e falamos: não sei, eu fui com a cara daquela pessoa. Às vezes é uma deficiência emocional que você tem, ou às vezes você pode ter um discernimento que há uma presença maligna ali, mas não é para você se afastar da pessoa. Ele não te deu unção para você selecionar: esse eu quero, esse eu não quero. Não, a unção que ele te deu é para você abrir a prisão e tirar aquela pessoa de lá. A unção que ele te deu não te autoriza a apontar o dedo e a dizer: bem feito para você, você está aí porque você quer, você está aí porque você é um pecador, você está aí porque você é um desgraçado, você está aí porque você não ouve a voz de Deus, você está aí porque você é um prostituto, você está aí porque você é um adúltero. Não, a unção que Deus trouxe na sua vida, na minha vida, é para abrir a prisão e dizer: olha, você tem um perdão, você tem a graça de Deus, você pode sair daí, eu posso apontar para você um caminho melhor, eu posso apontar para você um caminho da santidade, e essa pessoa, ela vai ser liberta daquele espírito maligno, ela vai se vestir perfeitamente, ela vai voltar ao perfeito juízo, e ela vai ficar assentada aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. Então aquela pessoa que você disse: eu desisto, engole essa palavra e diz: não desisto mais. Aquela pessoa que você disse: chega, cansei, entra no seu quarto, ore e fala: Senhor, derrama óleo fresco sobre a minha cabeça, derrama uma unção nova, porque hoje eu estou me levantando e eu vou libertar aquela pessoa. Muitas vezes você vai se aproximar, como Jesus se aproximou daquele homem gadareno, mas às vezes a aproximação, ela é impossível.
Tem situações que é impossível você se aproximar, porque o que depender de você, a Bíblia diz que você tem paz com todo mundo, mas não depende só de nós, depende da outra pessoa também. Só que quando você diz, não depende só de Deus, não depende só de mim, depende da pessoa também, você não pode cruzar os braços. Em Atos 12, Pedro estava preso, e a igreja fazia contínua oração a Deus por ele. A igreja não poderia visitá-lo, porque se fosse visitar Pedro, seriam presos também. A igreja não poderia ir até onde Pedro estava, porque ele estava dentro de uma prisão, porque ele estava pregando o evangelho. E o que a igreja fez? A igreja orou. Eles entraram em concordância. Eu imagino eles de mão dadas, a igreja se reunindo para fazer uma vigília, a igreja se reunindo para orar por uma resposta de Deus. Nós vamos orar, porque o Tiago foi morto à espada, vão matar Pedro também, mas nós vamos orar para que essa sentença de morte não se execute na vida de Pedro. E a Bíblia diz que enquanto eles estavam orando, Deus enviou um anjo, e o anjo foi lá e abriu a prisão onde Pedro estava, e Pedro saiu, não sabia se ele estava tendo uma visão, se ele estava tendo um êxtase, ele não sabia se era real. Eu imagino ele meio sonolento, assustado por tudo aquilo que ele estava vendo, mas ele estava vivendo de algo sobrenatural, porque alguém estava orando por ele. Então, por intermédio da sua oração, alguém pode ser liberto da prisão, porque a Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Acabou-se os recursos humanos, acabou-se os recursos naturais, acabou-se o vocabulário para falar com alguém, mas não acabou a sua oração, não acabou a sua intercessão. A sua oração vai realmente trazer vida sobre aquela pessoa. Então você tem uma capacitação de Deus, você tem uma unção de Deus sobre você, e essa unção, ela pode fluir em qualquer aspecto. Por exemplo, a Bíblia fala, no Antigo Testamento, sobre aquilo que José carregava. O que José carregava? Uma capacitação para governar com sabedoria lá no Egito. Quem é que deu isso para José? Foi Deus. Quem é que deu isso para ele? Foi o Senhor. Deus deu essa capacitação para ele. José não expulsou demônios, José não orou para alguém ser curado, José não operou um milagre, como alguns profetas do Antigo Testamento, eles operaram, porque a unção que estava sobre José, era uma unção de governo, era uma unção que Deus estava entregando, a capacitação que Deus deu a ele, uma nação inteira na sua mão, deu a ele capacidade para administrar, deu a ele capacidade para prosperar. Aquilo não veio dele, aquilo vinha de quem? De Deus. Quantas circunstâncias ele passou, quantas afrontas ele passou, mas ele tinha um sonho, ele tinha uma palavra, ele tinha uma unção sobre a vida dele, e aquela unção fervia dentro dele, que onde ele era colocado, ou onde literalmente ele era jogado, ele governava. Na prisão ele governava, na casa de Potifar ele governava, ele foi para o Egito, ele governava, no meio dos seus irmãos ele era destaque, ele era diferente, ele governava ali, ele tinha algo diferente na vida dele. Então essa capacitação do Espírito sobre você, faz de você uma pessoa diferente. Eu comentei recentemente aqui a respeito de Débora. Débora foi uma mulher que, está lá em Juízes 4, ela era uma mulher profetisa, ela era juíza e profetisa. Juíza era uma espécie de um líder da nação. Todo mundo via a liderança. Ela julgava debaixo de uma palmeira. Não tinha um palácio, não tinha nada extraordinário, mas ela tinha algo dentro dela, que as pessoas vinham até ela. E Deus deu a ela uma palavra, para ela dar para Baraque, e disse: olha, você pode ir para a batalha, eu vou enviar os inimigos até você, e você vai avançar, você vai vencer. E ele disse: não, eu só vou para essa batalha se você for comigo. Ela disse: tá bom, só que eu vou, só que as pessoas vão dizer que pelas mãos de uma mulher, Deus livrou a nação de Israel. Ele disse: não tem problema, mas desde que você vai comigo. E aquela mulher foi, e ela profetizou. Profetizar significa falar inspirado pelo Espírito. Ela era uma profetisa, ela profetizou a vitória, ela trouxe libertação para o povo, lá em Juízes 4 e Juízes 5, porque ela tinha uma capacitação da parte de Deus. Davi foi ungido para ser rei em Israel,
havia uma capacitação. Então talvez naquele momento de oração, naquele momento de intercessão, que você está em comunhão com Deus, você sente aquele impulso do Espírito, você sente aquilo fervendo dentro de você, no seu coração. Não, eu nasci para isso, Deus me está impulsionando para isso. Então essa unção, essa capacitação que Deus te deu, Ele está dizendo a você: avance, é hora de você avançar. Só que muitas vezes, o que nos falta? Ousadia. O que nos falta? Intrepidez, para entender e fluir naquilo que Deus deu a nós. Em Atos 6:8, Estevão era um homem cheio da graça e do poder de Deus, e ele operava milagres, maravilhas, porque havia um poder, uma graça sobre ele, e ninguém podia resistir à sua sabedoria, porque aquela capacitação, tanto para operar milagres, tanto para falar com ousadia, aquela capacitação, ela vinha de quem? Ela vinha de Deus, ela vinha do Senhor. Então não fique imaginando que aquilo vai acontecer de qualquer maneira. Não, você tem uma unção de Deus, você tem uma capacitação. Então chegou até você uma pessoa necessitada, você foi chamado para fazer com que o reino de Deus avance. Você carrega algo e você pode libertar aquela pessoa, você pode trazer libertação para aquela pessoa, você pode avançar, você pode arrancar aquela pessoa do reino das trevas, porque o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim, está sobre a minha vida. Você pode entender isso, que o Espírito de Deus está sobre você, que o Espírito de Deus, Ele está sobre a sua vida, capacitando você, habilitando a igreja, habilitando a mim, habilitando você, para executarmos aquilo que Ele nos chamou. A unção, muitas vezes na Bíblia, ela é chamada da mão do Senhor sobre eles. Eu vou finalizar nesse texto aqui, em Atos capítulo 11, verso 21. Esse texto eu queria ler com vocês, para vocês perceberem o que fluía na vida de um homem chamado Barnabé. Atos capítulo 11, verso de número 21. A mão do Senhor estava sobre eles, e muitos creram e se converteram a quem? Ao Senhor. Irmãos, esses muitos que creram, esses muitos que se converteram, não foi pela habilidade daqueles que estavam anunciando, foi porque aqueles que estavam anunciando tinha a mão do Senhor sobre eles. Então você pode confiar que não é a sua habilidade. Ah, mas eu não falo bonito igual o pastor. Ah, eu não oro bonito igual o fulano de tal. Ah, eu não sou conhecido igual o Beltrano. Meu irmão, não importa, é na sua simplicidade, porque não tem a ver com você, tem a ver com a capacidade que Deus trouxe até você. Eu lembro uma vez que eu estava sentado com uma pessoa fazendo atendimento, e foi um atendimento pós-seminário, e aí eu sentei com aquela pessoa para atendê-la. Ela ligou na igreja, fez um agendamento, e eu fui atender ela. E aí quando eu perguntei para ela assim, eu falei: qual das aulas do seminário que mais Deus ministrou no seu coração? Ela falou assim: eu gostei de uma pastora que falava meio escrachada, assim foi a expressão que ela usou. Estava falando da minha sogra, né? Do jeito que ela prega. Quem conhece ou já fez seminário sabe. Aí eu falei: é mesmo? Ela falou: então, mas tinha um outro lá que pregou na quinta-feira, na sexta-feira, queria falar bonitinho, eu não entendia nada que ele falava. Ela mal sabia que era eu, nem terminou o atendimento, eu nem falei que era eu. Porque, irmãos, não é pela habilidade, é pela unção. Então às vezes você pensa que você tem que se preparar muito, que você tem que se capacitar muito, porque na verdade você está esperando você ter muito conhecimento. Só que enquanto você está buscando conhecimento, tem muita gente morrendo. Enquanto você está buscando muito conhecimento, tem muita gente perecendo. Enquanto você fica na sua cabeça que você não tem capacidade, começa com aquilo que você tem. E o que você tem é extraordinário. É a unção de Deus sobre a sua vida.
é a capacidade de Deus sobre você. Então aquelas pessoas creram, aquelas pessoas se converteram, por quê? Porque a mão do Senhor estava sobre eles. Então quando você falar do amor de Deus com alguém, não discuta, não queira provar nada, não tente provar por A mais B, você não precisa provar, Jesus não precisa ser defendido, Ele não precisa, através de você, que você prove para a pessoa com conhecimento, não, é a unção que está em você, é a mão do Senhor que está sobre você, que fará aquela pessoa crer. 22, notícias desse fato, chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi à tarde procurar Saulo. Aí ele vai trazer Saulo, vai trazer mais alguém para a liderança. Meus irmãos, Barnabé não fez milagres, Barnabé não fez nada extraordinário, mas Barnabé carregava uma capacidade de Deus, que era acrescentar muitas pessoas ao Senhor. Ele carregava isso dentro dele, de puxar as pessoas para o Senhor, de ensinar as pessoas, olha, vocês precisam permanecer fiéis ao Senhor, vocês precisam permanecer na graça do Senhor, vocês não podem se afastar. Olha, era a unção que estava sobre ele. Só que muitas vezes nós imaginamos que unção é quando alguém está orando, e aí acontece uma cura sobrenatural, acontece um milagre. Óbvio, aquilo é fruto de uma unção, mas é um chamado específico de alguém. Mas alguns, nem todos vão carregar essa unção para curar multidões, mas muitos de nós podemos carregar essa unção para acrescentar muitos ao Senhor. E é dessa forma que Deus deseja usar a mim, usar a você. Agora uma pergunta, só para dar uma apertada. As suas conversas, nas rodas de conversa, acrescenta pessoas aqui ou expulsa pessoas daqui? O tipo de conversa que você faz é fruto de uma unção de Deus ou de uma inspiração demoníaca? Porque da mesma forma que Deus usou Barnabé para acrescentar, Satanás também utilizou os seus instrumentos para afastar. Toda pessoa que libera uma palavra, que fala algo para gerar dúvida no seu coração acerca do caráter de alguém, acerca de algo, acerca da obra, acerca do que o Espírito está fazendo, pode ser quem for, pode ser a pessoa que você ama, pode ser uma pessoa que você gosta muito, uma pessoa muito simpática, mas ela está sendo usada pelo diabo. Quando Pedro chega em Jesus e fala, de maneira nenhuma vai lhe acontecer isso, o senhor não vai para Jerusalém para ser preso. Jesus amava Pedro? Amava. Pedro era escolhido por Jesus? Lógico que era. Jesus orou a noite inteira para escolher ele, mas ele disse, apontou o dedo para ele e falou, arreda-te de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Você precisa entender que a mesa que você senta tem que ser a mesa de pessoas que cogitam das coisas do céu, e não das pessoas que cogitam das coisas dos homens. Pessoas dentro da igreja que cogitam posição, que cogitam coisas, que aí começam a criar situações, porque elas querem posição. Eu fico imaginando, irmãos, porque, trocando em miúdos aqui, eu tenho uma posição na igreja, estou pastoreando essa igreja, eu carrego essa responsabilidade, esse peso. Aí quando eu vejo alguém brigando por uma disputa, eu falo, brigando por uma posição, eu falo, essa pessoa nem sabe o que é ter uma posição. Ela acha que é um ambiente para ela se aparecer, é um ambiente onde ela vai sarar as carências dela. O altar, quando a pessoa sobe no altar, não estou falando do altar aqui físico, não. Isso aqui é um palco, é um lugar mais alto apenas. Estou falando do altar espiritual. Alguém começa a ministrar, a ser um instrumento de Deus. Isso pode ser vida ou pode ser morte para ela. Na carta aos Hebreus, a Bíblia diz, ninguém toma essa honra de estar no ministério, a não ser aqueles que foram chamados. Então isso é um serviço chamado específico por Deus, mas eu entendo e louvo a Deus por você, por cada um de vocês, que nós fomos chamados para sermos bons homens, para sermos cheios do Espírito Santo, para sermos cheios de fé e para acrescentarmos muitas pessoas ao Senhor.
Eu quero chegar naquele dia, irmãos. Eu quero naquele dia estar diante do Senhor. E Ele olhar para mim e falar: entra, servo bom e fiel, para o gozo do teu Senhor. Você tem que caminhar pensando naquele dia. Você tem que viver pensando naquele dia. Você tem que se relacionar com pessoas pensando naquele dia. Porque naquele dia, quando eu estiver diante do Senhor, não vai ter a minha esposa, não vai ter os meus filhos, não vai ter o seu marido, não vai ter ninguém. É você e o Senhor. E você vai ouvir duas coisas: ou entra, servo bom e fiel, ou afasta de mim, servo infiel. É dois caminhos, é duas coisas. Então trabalhe, se empolgue, se motive e faça o que Ele chamou você para fazer. Acrescente pessoas ao Senhor. Ah, mas a obra está pesada demais. O que Deus me chamou está pesado demais. Quando Barnabé ele percebeu que aquilo era algo grande demais, sabe quem Barnabé foi atrás? De Saulo. Você sabe quem era Saulo naquele momento? Saulo, ele foi expulso da igreja, porque Saulo, quando ele se converteu, ele começou a pregar, começou a gerar muita confusão, muita perseguição, e quando ele é tirado de Jerusalém, enviado a Tarso novamente, a Bíblia diz que a igreja voltou a ter paz. Uma vez ouvindo uma mensagem do Hernandes Dias Lopes, ele falou: não tem nada que quebre mais um pastor, quando aquele pastor é removido daquela igreja, e descobre que o problema naquela igreja era ele. E Paulo, que era Saulo até então, ele é tirado, a igreja tem paz e a igreja começa a crescer. Então os discípulos, ninguém quer mexer com Saulo. Não, deixa Saulo quietinho lá, porque Saulo perto só dá confusão. O camarada era colérico, ele pregava com muita ousadia, ele tinha um temperamento diferente, então deixa ele quietinho lá. Só que Barnabé, cheio de Espírito Santo, o homem bom, falou: não, a obra está crescendo, está me dando peso, eu vou buscar alguém, e esse alguém é Saulo. Ele vai lá e traz Saulo novamente. Então quando você percebe que você está carregando algo da parte de Deus, você começa a atrair pessoas, você começa a chamar pessoas que vão lhe auxiliar. Eu dei toda essa volta nessa mensagem, para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. É tempo de você avançar, e esse tempo de avanço não é simplesmente: eu vou prosperar, eu vou arrebentar na vida, vou ser o cara na vida. Avançar para Deus é você fluir na unção que Ele te deu e acrescentar vidas para o reino dEle. Se o que você faz não atrai pessoas para Cristo, então o que você faz não é para a glória de Cristo. Se aquilo que eu faço não atrai pessoas, então eu não estou vivendo a vocação ou a unção que Deus me deu. Que Deus abra o nosso entendimento, para entendermos que o Espírito do Senhor está sobre nós, para anunciar o Evangelho aos pobres, aos necessitados, para curar os dilacerados de coração e para abrir a prisão aos prisioneiros, aos cativos, e anunciar o ano aceitável do Senhor, anunciar a bondade de Deus, anunciar a misericórdia de Deus, porque se a pessoa não provar da misericórdia agora, ela vai provar do juízo lá na frente.